Olá, gente, boa noite. Mais uma live da Maratona de Lives em comemoração à Semana da Nutricionista, que é a semana que vem, na verdade, mas eu já estou antecipando essa comemoração. Hoje a gente vai falar tudo sobre parto com a convidada, a doula Gabriela Leite, que está entrando daqui a pouquinho, tá? Aproveitando para dar um tempinho para vocês entrarem, aproveitem para chamar quem não está aqui, tá? Eu vou convidar aqui algumas pessoas, mas aproveitem para chamar os amigos. Tem um aviãozinho aqui do lado, aqui embaixo. Então vão chamando as pessoas, que vai ser bem bacana, bem legal. E a gente vai aproveitar para tirar todas as nossas dúvidas, tá? Então tô aqui convidando aqui o pessoal. Vamos lá. Aproveitem para convidar também. Quem não fez a pergunta, tem uma caixinha de perguntas também aqui. Vocês vão poder perguntar tanto pelos comentários como pela caixinha, tá? Vou fixar também aqui o comentário, tudo sobre parto, para vocês, conforme forem entrando, já saber qual é o assunto sobre parto. Então aqui, deixa eu ver se eu consigo fixar o comentário. E não foi. Vamos lá, de novo, né? A gente fixa aqui o comentário, né? Tá iniciando, é assim mesmo, tudo sobre parto. Vou aproveitar para me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Raquel, eu sou nutricionista, tô atendendo com foco em nutrição materno-infantil, então eu acompanho famílias que decidem tornar os hábitos alimentares saudáveis da barriga até o segundo ano de vida. Também atendo crianças e adolescentes. Acredito que cada família tem uma realidade. É muito importante a gente cuidar das famílias, principalmente nesses primeiros 1000 dias. Então, todos os atendimentos em sua integralidade têm sua importância. O parto está dentro delas, né? Dentro da nutrição dos 1000 dias é de extrema importância, porque é um momento quando pode ser natural, quando é possível. A criança já pega toda a microbiota da mãe, isso favorece e traz inúmeros benefícios. O corte tardio do clampeamento lá do cordão umbilical, que faz uma reserva de ferro para a criança prevenir anemia. Então esse assunto me encanta muito e por isso eu decidi convidar a Gabriela, que é doula, tem bastante experiência, ela atendeu uma amiga minha, inclusive, a Juliana, e ela faz um trabalho muito bonito. Então eu vou chamar a Gabriela aqui e ela vai se apresentar também. Vamos lá. Oi, Gabi, tudo bem? Oi, tudo bom? Tá me ouvindo? Você consegue me ouvir? Consegue me ver? Consigo sim. Feito. Então tá bom, Gabi. Você quer se apresentar, falar um pouquinho da tua experiência como doula? Claro, vamos lá. Eu sou a Gabi, eu tenho uma experiência longa e recente com doulagem ao mesmo tempo. É recente porque eu me formei como doula não tem muito tempo, mas eu tô dentro desse meio do parto humanizado já há quase 8 anos, que foi quando os meus gêmeos nasceram. E aí, Uhum, depois do parto deles, eu descobri que eu sofri inúmeras violências, mesmo tendo sido uma cesárea. E aí eu comecei a uhum. despertar para isso tudo. E a doulagem foi me chamando aos pouquinhos até eu decidir vestir a roupa de doula mesmo. Ai, que legal, que bacana. E a gente sabe o quanto é importante, como você falou, existem vários casos de violência obstétrica, às vezes a mãe nem tem Sim. essa informação, ainda são poucas informações que a gente tem durante o pré-natal realmente sobre parto, né? Então, eu acho bem, bem bacana esse seu trabalho. Então, vamos lá. Você falou que está há pouco tempo. Vamos lá, entrou a Tami, entrou a Letícia, sejam bem-vindos, tá, gente? Se vocês quiserem perguntar, podem fazer perguntas, a gente vai respondendo. Então, mais gente aqui, sejam todos bem-vindos. É, Gabi, a partir de quando a família deve se preparar para o parto? Então, a preparação ideal, ela começa antes da gravidez. Mas a Uhum, gente sabe que o ideal nem sempre é a realidade, até porque muitas das gravidezes não são planejadas. Então, uhum. o melhor é que a mulher, o casal, comece a se preparar assim que tem conhecimento da gravidez.
Certo. E aí, no caso, você até falou a mulher, o casal, e assim, quando a mãe é mãe solo, na verdade, acaba sendo ela, mas aí tem um preparo também para a família que está acompanhando essa mãe, ou para a rede de apoio, para o pai, como é que é essa parte? Tem sim. O trabalho da doula, inclusive, não é só com a mulher, né? A gente tem mais contato com a mulher, porque é muito cultural isso também de que gravidez é uma coisa só da mulher, por mais que ela seja Uhum. casada e tudo mais, mas não. É um assunto da família, que interessa à família, ao casal. O protagonismo do parto, da gestação é da mulher, sempre, mas cada membro tem o seu papel ali. Inclusive, é muito importante que o companheiro, o parceiro, a parceira esteja presente, tanto nas consultas com o obstetra quanto com a doula. Muitos médicos, eles acabam desencorajando, né, quando a mulher quer falar sobre o parto muito cedo, fala que não tá na hora de pensar, mas não é bem assim. A mulher, ela pode, ela deve começar a se informar sobre o parto, se preparar para o parto o quanto antes. Bacana. Vamos ver aqui a próxima pergunta. Essa também é típica, porque assim, era uma dúvida minha também quando eu engravidei, Uhum. e acho que também de muitas mães, então eu acho muito interessante falar sobre isso. Quando que a circular de cordão, ela é indicação para cesárea? Quando realmente as cesáreas são indicadas? Quais seriam esses casos? Não é indicação de cesárea. A gente ouve muito falar disso, muito, muito assim, muito mesmo, de que teve que ser cesárea porque o bebê estava com cordão em volta do pescoço. E assim, é uma coisa até triste quando a gente para pra pensar, sabe? Porque muitas vezes as mulheres vão parar numa cirurgia, porque a cesárea é uma cirurgia de grande porte, e elas vão para lá sem necessidade, até contra a própria vontade, muitas vezes. A circular de cordão, ela não é uma indicação de cesárea. Por quê? Porque o cordão, eu não tenho nada aqui agora que pareça, mas o cordão, ele é grande, ele é comprido, e ele é como se Uhum, fosse feito de um tecido meio gelatinoso, sabe? Então é uhum, impossível você conseguir estrangular ele. Não dá para estrangular o cordão umbilical. E o bebê, dentro da barriga, ele não respira pelo pulmão, como a gente aqui. A troca gasosa é feita justamente pelo cordão. Então, ele tá enforcado pelo cordão não quer dizer muita coisa. Tanto que durante a gestação, eles se enrolam e desenrolam do cordão várias vezes e a gente nem fica sabendo. Então, assim, não tem sim. necessidade. Sobre as indicações reais de cesárea, elas são casos muito pontuais. Tem as indicações absolutas, que são aquelas indicações que precisam de cesárea, e as indicações relativas. As indicações absolutas são alguns casos como o descolamento prematuro da placenta prévia, prolapso de cordão. São coisas assim que a mulher vai saber que tem alguma coisa acontecendo, o médico também vai saber que tem alguma coisa acontecendo. E as indicações relativas, elas dependem de caso para caso, mas também são coisas muito pontuais. Tá. Aqueles casos que o bebê acaba fazendo cocô no líquido amniótico, realmente também é fato que precisa fazer a cesárea ou dá tempo ainda de ser um parto normal? Depende muito do momento que essas coisas acontecem. A placenta, por Hum, exemplo, ela sempre vai descolar, né? Porque a placenta sai quando a uhum. gente tem o parto. Só que se a placenta descolar antes da fase expulsiva, é um problema. Então depende do momento que isso tudo acontece. Por isso que precisa de um médico que esteja bem informado, com boa vontade, uma assistência que está ali para ajudar, para poder identificar cada caso. É bacana. E me fala uma coisa, por que que a taxa do parto normal é tão baixa no Brasil? Então, tem vários fatores, né? A própria OMS, ela considera a cesárea como uma epidemia aqui no Brasil, infelizmente. E na maioria das vezes, nas pesquisas que foram feitas, as mulheres falam que elas não querem sofrer, elas têm medo da dor. Só que, na verdade, eu enxergo isso como um medo da violência, não da dor em si. Porque a cesárea também dói. Uhum. Você Sim, também tem dor muito. no pós-parto da cesárea, muito, né? E a dor, tanto no parto natural quanto no parto cesárea, ela é uma coisa relativa. Cada corpo, ele reage à dor de uma forma diferente. E Sim. muitos relatos que a gente escuta de parto normal no Brasil são relatos absurdos, onde as mulheres foram submetidas a violências inúmeras. Então, isso cria um medo nelas. Elas falam que tem medo da dor, mas eu acho que é muito medo da violência. Porque a dor é fato, vai estar ali. Mas a gente tem maneiras de lidar com ela, e não é porque você está com dor que você está sofrendo. Dor e sofrimento não são a mesma coisa.
É verdade, né? Tem tudo isso também, e às vezes a mãe até pede para fazer a cesárea, porque fica com bastante medo, né? Isso, Às vezes até pela isso falta de mesmo. informação, ou por uma experiência anterior também, que às vezes não foi legal, e a pessoa já quer ir direto para cesárea, né? Isso mesmo. Tá. E me fala uma coisa, hoje a gente vê bastante gente tentando fazer parto em casa, mas quando que é possível fazer o parto em casa, para quem que pode e para quem que não pode? E nos casos que não podem, quando é o momento certo de ir para o hospital? Então, o parto domiciliar, ele poderia ser uma realidade para a grande maioria das gestantes, porque ele é possível quando a gente fala que a gestante é de baixo risco ou de risco habitual, né? Então, uma gravidez onde a mãe e o bebê sejam saudáveis, sem intercorrência, tudo tranquilo, sem hipertensão, diabetes e vários outros fatores que podem gerar alguma complicação no nascimento, é possível ter um parto domiciliar. Só que precisa de uma equipe para isso, obviamente, com a presença da doula, de enfermeira, de obstetra, várias coisas. E quando não é possível, ou por vontade da mãe, ou porque realmente não é possível fazer um parto domiciliar, a hora de ir para o hospital também depende muito. Por quê? Quando a doula está presente, ela estudou para aquilo, então ela vai saber identificar alguma intercorrência e saber a hora de ir para o hospital. Quando a Uhum. doula não está presente, a qualquer sinal de alguma coisa mais preocupante, então um sangramento muito excessivo e muito vivo no começo do trabalho de parto, ou então a bolsa estoura e o líquido não está clarinho, está esverdeado, ausência de movimento fetal, isso tudo são intercorrências que a mulher precisa procurar o hospital quanto antes. Mas se tudo estiver bem, o ideal, sem a presença da doula, é que a mulher vá no início da fase ativa, que é quando as Uhum. contrações estão de 3 em 3 minutos, 5 em 5 minutos, ela já vai para o hospital. Hoje tem bastante aplicativo que já ajuda a fazer essa contagem, né? E Tá tudo muito tecnologia. tecnológico. É. E aproveitando, você pode falar um pouquinho quais são as fases do parto? Vamos lá. A gente tem os pródromos do parto, que é como se fosse um ensaio do corpo para o parto. Ele pode durar vários dias, tipo 2 semanas, ou pode durar algumas horas antes do parto. As contrações são um pouquinho doloridas, um pouquinho chatinhas, mas são irregulares. Geralmente, o que a gente aconselha? Toma um banho quente. Porque se for pródromo, vai te ajudar a relaxar, você vai dormir e vai passar. Se for trabalho de parto, aí vai, o bicho vai pegar e vai começar a aumentar um pouco a dor. E depois dos pródromos, a gente entra na fase latente, que é a fase mais comprida do trabalho de parto. As contrações são efetivas, né? Elas são contrações que elas têm um pouquinho mais de duração, um pouco mais de intensidade, mas elas ainda são espaçadas, a mulher ainda está bem, consegue se comunicar, comer, andar. Depois vem a fase ativa, que é uma fase onde as coisas começam a ficar um pouquinho mais, não ruins, né? Mas começam a ficar um Uhum. pouquinho mais fortes mesmo. As contrações são um pouco mais fortes, o espaço diminui um pouco, a mulher começa a se incomodar um pouco mais. Então, nessa hora, a gente precisa baixar a luz, precisa fazer uma massagem, precisa dar um apoio maior para aquela mulher. E aí, quando passa a fase ativa, vem a fase de transição, que geralmente é a fase do que as mulheres desistem, na hora da covardia. Elas falam que não querem mais ter parto normal, elas querem, imploram por uma cesárea, falam que não vão conseguir. Acontece muito disso. Mas é uma fase curta, dura rápido e chega o expulsivo, que é quando o bebê de fato vai nascer. E depois do período expulsivo tem o nascimento da placenta. Esse o nascimento da placenta é uma coisa que pouca gente sabe, viu? Porque normalmente ali na televisão, no cinema, eles só mostram um bebezinho indo pro colo e não tem mais nada. Então é bem importante Tipo, essa parte da placenta. nos filmes é assim, a mulher tá andando em casa e aí do nada um monte de água no chão, o bebê nasceu, acabou. É. Mas não é bem E outra assim. coisa que é legal que você falou é dessa questão que nem sempre a bolsa estoura para a mulher precisar ir para o hospital também, né? Exatamente. O que acontece? Às vezes a bolsa não estoura, o bebê nasce empelicado, nasce dentro da bolsa. Às vezes a bolsa estoura antes do trabalho de parto. Então tem que saber a hora de ir para o hospital para não chegar lá muito cedo. Porque se você vai para o hospital assim que a bolsa estoura e você não está em trabalho de parto, as chances de você sofrer intercorrências que vão impedir a evolução do trabalho de parto são enormes.
E depois que a bolsa estoura, se estiver tudo bem com a mãe, sem dor, sem muito sangramento, porque sangramento tem trabalho de parto, mas sem um sangramento preocupante, o líquido da bolsa tá clarinho, pode esperar até 18 horas para ir para o hospital, para começar com a antibiótico terapia, não precisa sair correndo. E é isso. Ah, legal. E me fala uma coisa, você falou um pouquinho da água quente, mas tem outras técnicas que ajudam também a aliviar a dor durante o parto. Quais seriam elas? Tem várias coisas que dá pra gente fazer. Tem a água quente, que é o banho, porque a própria água caindo no corpo já dá uma massageada. Dá pra fazer massagem com rebozo, inclusive, que é um tecido que parece um chale grandão. Tem umas técnicas que a doula sabe fazer, e algumas vezes a mulher também aprende pro parceiro fazer lá no momento, o acompanhante. Dá pra usar aromaterapia, dá pra usar várias coisas, mas é importante ressaltar, Raquel, que o alívio da dor não é uma anestesia, por exemplo. A doula não vai conseguir fazer com que a dor passe completamente. A dor vai estar ali, Sim, mas existem maneiras de você lidar com ela para ela ficar suportável e ser um momento tranquilo. bacana. E me fala uma coisa, como é que seria realmente um parto humanizado? O plano de parto, ele ajuda nessa parte? Então, o parto humanizado, ele é um parto que respeita o protagonismo e as escolhas da mulher. Então, o parto, ele é um evento da mulher, não é da equipe, não é do médico, ele é da mulher, do corpo da mulher, do bebê. Então, o parto humanizado precisa respeitar isso, respeitando as escolhas conscientes da mulher, né? Ela sabe o que ela está escolhendo, ela quis aquilo, optou por aquilo, não foi levada a escolher aquilo, respeitando as vontades dela naquele momento, nos cuidados com o bebê, é o parto humanizado. E o plano de parto, ele é justamente um documento onde a mulher coloca essas preferências. Então, ela descreve o que ela vai querer no pré-parto, no parto e nos cuidados com o bebê. As intervenções que ela permite ou não. Porque tudo é uma intervenção, né? Até o trabalho da doula é uma intervenção. A gente precisa ponderar até onde isso é necessário e vai fazer bem, e até onde isso é uma coisa que é além, que é um excesso. Bacana. Acho bem legal. Você tá com fã-clube aqui, viu? Todo mundo aqui, a Gabi arrasa, teve mais gente que falou. Bacana, galera. A Gabi, ela manda bem mesmo, né? Tem bastante fãs aqui. Entrou o Ai, Fernando, tem gente, bastante papais aqui. Entrou o Carlinhos também, entrou a Carol, a Letícia. Sejam todos bem-vindos, tá? Entrou a Rani agora, a Rani sempre acompanhando também. Muito bom, que bom que vocês estão gostando, gente. E me fala uma coisa, agora eu vejo a maior parte das doulas que eu conheço, que eu venho acompanhando aqui no Insta, estão fazendo um tal de um print de placenta. Você pode contar um pouquinho dessa novidade pra gente? claro, vamos lá. A placenta, é muito legal ressaltar isso, que ela é um órgão do nosso corpo que é criado especialmente na gestação. Então, vê o poder do corpo da mulher aí, né? A gente não cria um fígado assim, do nada. Tipo, acordei e criei um fígado. Não, mas a placenta é um órgão que é criado ali no momento da gestação, para aquela gestação, para aquele bebê. E é um órgão que vai ser fundamental durante aquela gestação, porque ele vai fazer todas as trocas entre a mãe e o bebê. Então, troca de gases, troca de nutrientes, tudo passa pela placenta. Quando a placenta nasce, depois que passa aquele tempinho para cortar o cordão umbilical e ele é cortado, geralmente a gente faz um print, que é um carimbo com a placenta. Que é basicamente pegar a Uhum. placenta. Muitas doulas, muitas placenteiras usam o próprio sangue da placenta para poder fazer o carimbo. Algumas gostam de passar tinta, decorar, escrever alguma coisa. Mas é basicamente pegar a placenta e fazer um carimbo num papel com uma gramatura um pouquinho maior. Não pode ser um papel muito fininho e de um tamanho grande também, para contemplar todo o tamanho da placenta. E aquilo muitas vezes vira um quadro, vira uma decoração no quarto do bebê, dá para fazer várias coisas. Bacana. E Gabi, conta um pouquinho. Acabaram as perguntas, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais da atuação da doula agora no momento de coronavírus. Como é que está sendo? As instituições estão aceitando que a doula vá junto com o casal, ou com a mãe, ou com a família nesse momento? Como é que é? Ó, Raquel, isso daí é polêmica, viu? É? Ai, meu Deus. É. O que acontece? Tem muito lugar que, mesmo em tempos típicos, fora da pandemia, a doula não é muito bem vista.
A gente luta muito para isso, para a inclusão da doula como uma coisa normal da gravidez, da gestação e da vida daquela família. Em outros locais, sempre foi tranquilo a presença da doula, os hospitais abraçam isso. Agora, em época de coronavírus e que tudo mudou, isso foi um pouquinho mais polarizado. Então, tem Uhum, hospital que já aproveitou e falou: não, não vai entrar, não vai ter doula, não vai ter nenhum acompanhante, que é lei federal. Então, tem uhum. muito hospital que está barrando, inclusive, o acompanhante. E tem hospital que abre a porta para doula, para fotógrafo, para todo mundo entrar, o que também não é muito legal, né? Porque a gente está num tempo onde é preciso que quem for essencial para a equipe esteja lá, quem não for, não esteja. E é bom ressaltar também que o essencial para a mulher parir é a mulher. Então, a Uhum. mulher não pode depender da doula, do médico, do marido. Ela precisa focar nela, no processo dela e do bebê, sabe? Tanto que Sim, o trabalho da doula, ele é muito importante no parto, mas a maior parte do nosso trabalho é feito no pré-natal. É feito certo. antes. De informar, de dar suporte, de empoderar aquela mulher para que ela acredite que a única coisa que ela precisa para parir é do corpo dela. Legal, Gabi. Que bom que você falou sobre isso, né? Porque é importante para quem está gestante agora já tem essas informações para procurar também, né? Vou deixar o pessoal Isso. abrir aqui para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Vou dar um tempinho para o pessoal responder aqui, né? E aí, Gabi, depois você deixa tudo como você está fazendo atendimento. Você está atendendo online agora? Você está fazendo orientação online? Você está em presencial? Como é que é? Estou fazendo as consultas, a maior parte delas são por teleatendimento, como quase tudo que a gente está fazendo agora. Sim. E eu faço também não é bem um programa, mas é uma escuta e uma orientação voluntária de mulheres com mais de 35 semanas e puérperas. Então, se você tem mais de 35 semanas ou está no puerpério e bateu aquele desespero, me procura que a gente converse e eu consigo te ajudar à distância de uma forma bem, assim, que vai fazer bem para você. Falar o que você precisa procurar, o que tá bom, o que não tá bom, dar uma ajuda da forma que eu puder. Bacana, Gabi. Acho que sem perguntas. Então é isso, gente. Acho que eram essas as perguntas que a gente tinha para hoje. Então, Gabi, muito obrigada pelo convite, pelas informações prestadas, por você dividir o seu conhecimento aqui com a gente hoje. Foi Eu que muito legal agradeço. esse bate-papo. Foi ótimo, é muito importante mesmo a gente levar informação, porque a informação é um item assim essencial, devia fazer parte do enxoval da mulher. Sei lá, o primeiro item, informação, informação segura, né? Porque também você não pode pegar qualquer coisa e tomar como verdade. E é importante levar essa mensagem para as gestantes e para as futuras mães. Ai, muito bacana, Gabi. Gente, se vocês gostaram, não conseguiram assistir tudo, eu vou deixar salvo no IGTV. Se vocês lembraram de alguém que precisa assistir, depois marca também nos comentários, tá? Eu vou deixar disponível. Acho que era isso. Acho que realmente, Gabi, o que você falou é muito importante. A gente se prepara tanto para fazer enxoval, para comprar, fazer chá de bebê, e acaba se esquecendo de coisas tão essenciais como o parto, né? O preparo para o parto, a amamentação, a nutrição até ao longo da gestação, depois a amamentação também entra um pouquinho de nutrição, e aí a Sim, introdução totalmente. alimentar, porque acontece tudo muito rápido, né? A gente pensa assim, são 9 meses, mas o bebê vai crescendo no primeiro ano de vida, passa tudo tão rápido e às vezes a gente não se prepara da forma adequada. Então, busquem profissionais que estejam prontos, atualizados e que apoiem vocês nas suas decisões, né? Vocês, digo, a família, porque, como a Gabi Total. falou, não é só a mulher, né? Então, isso é muito importante, porque a gente às vezes acaba esquecendo. Isso também é um autocuidado, né? A gente garante que com os atendimentos adequados, a gente vai ter benefícios e qualidade de vida, né? E uma preocupação a menos também, né? Porque você tem uma doula ali, Totalmente. né? Nossa, já metade do caminho andado, né? É Você bem falou de uma coisa diferente. muito Então, se importante, preparem. que é o apoio. O apoio da mulher que ela decide parir é fundamental. Então, um conselho que fica também para quem quer um parto normal, um parto natural, é se cercar de pessoas que te apoiem nessa decisão. Porque não é fácil quando você fala, não, eu quero parir, eu não quero cesárea, eu quero, sei lá, parir em casa.
pessoal já começa a falar, não, mas é porque teve um primo de não sei quem que teve o bebê em casa e morreu, e começa a contar tragédia para a gestante. Então, assim, é fazer o ouvido de mercador e procurar gente que te apoia, porque é possível, porque é isso, sabe? Confiar na sua natureza e nos processos. E até para quem também teve cesárea, também existe possibilidade de parto normal para um segundo ou terceiro filho, né, Gabi? Existe totalmente. Para quem teve o primeiro parto, o primeiro nascimento por cesárea, o segundo é mais tranquilo, principalmente se já passou um tempo, já passou 2, 3 anos, não é impeditivo. Para quem já teve duas cesáreas, também é possível ter um parto natural no terceiro, só que, infelizmente, a única chance é pelo parto domiciliar, porque, por protocolo do Ministério da Saúde, quando você vai para um hospital, vão te fazer a terceira cesárea. Mas não é impossível. Se tiver um planejamento, se tiver uma equipe humanizada em casa, dá para ter. Tá. É isso, Gabi. Gente, muito obrigada pela presença de todos vocês. Quem também se interessar por nutrição da gestação até o segundo ano de vida, fica o convite para conhecer o meu perfil. Quem é meu seguidor e gostou da Gabi, quer saber mais sobre o trabalho dela, sigam ela, tá? Vou deixar o Instagram dela na descrição do IGTV. Então, por favor, gente, duas profissionais aqui ótimas, esperando vocês para fazer um atendimento de excelência. Tá bom? Gabi, muito obrigada. Boa noite, viu? Eu que agradeço. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.